Oi, gente, quem está falando é o Luiz e hoje vamos conversar sobre Dona Maria I de Maria del Prior. Esse livro aqui vai ter o seguinte subtítulo: As perdas e as glórias da rainha que entrou para a história como a louca. Então aqui nós vamos ter Maria del Prior, essa historiadora, contando pra gente a história de vida de Dona Maria I e tentando desmistificar a ideia de que por muito tempo foi construída na nossa mente de que ela era louca. Mas lá pro finalzinho do livro ela vai explicar mais sobre essa ideia de loucura. Eu vou comentar aqui com vocês. Só que antes eu quero dar dois avisos. Primeiro, eu não vou estar fazendo uma videoaula aqui, eu só vou estar comentando o que eu achei da biografia. Então, se você quer assistir uma videoaula, eu não me recomendo. Eu recomendo um vídeo do canal História e Tu. É um canal dirigido por uma dupla de professores que eles já fizeram uma biografia narrada sobre Dona Maria I. E eles, não só sobre ela, mas sobre vários outros personagens importantes da história. Então eu recomendo o vídeo da Dona Maria I, mas eu também recomendo que vocês conheçam o canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. O segundo anúncio é que eu vou comentar livremente sobre os assuntos discorridos aqui no livro, porque eu vou partir do princípio eu esteja tratando de assuntos históricos. Então, acho que eu não posso estragar a sua experiência de algum assunto histórico, não é mesmo? Mas então, vamos conversar mais sobre o livro. A Dona Maria I, ela foi a filha primogênita do Dom José e da Dona Mariana Vitória, os herdeiros da coroa portuguesa, né? O Dom José, na verdade, era herdeiro da coroa portuguesa, e a Dona Mariana Vitória era uma infanta da Espanha. Então, nós primeiramente temos aí essa aliança entre Portugal e Espanha, que há muito tempo é feita, né? Porque é um costume desde os tempos mais antigos até antes da unificação desses países ocorrer casamentos entre nobres espanhóis e nobres portugueses, a fim de manter ali a paz na Península Ibérica. Tanto que Portugal e Espanha pouquíssimas vezes se envolveram em guerras durante a história. Então, ela foi a filha primogênita, logo herdeira da coroa por direito, a menos que nascesse um menino, coisa que não acontece nesse caso, né? Então, a coroa acabaria ficando para ela. Só que essa questão de uma mulher assumir o trono sempre foi algo que deixou todo mundo naquela época, naquele contexto, com o pé atrás. Embora que nós estivéssemos falando do século XVIII, um século de transformações, né? Aqui a gente já estava claro que uma mulher poderia governar um país. Tivemos o caso da Catarina II, da Maria Teresa, da Rainha Elizabeth, enfim. As mulheres aqui já haviam mostrado que sabiam governar, só que ainda se tinha um receio muito grande de deixar uma mulher assumir o trono, porque se pensava na visão estética que aquele país ia ter, a mulher era sempre vista como um sexo frágil e também, acima de tudo, mais importante, que muitas das vezes as pessoas esquecem, mas é o mais importante, uma mulher subir ao trono significaria o fim de uma dinastia. Isso porque quando a criança nascesse, né, o filho nascesse, ele ia pegar o nome do pai. Então, a dinastia reinante iria acabar. Foi o caso, né, da dinastia Tudor, que assim que a Rainha Elizabeth morreu, se iniciou a dinastia Stuart porque o filho dela, o sobrinho dela, né, não tinha o nome Tudor, porque não foi passado para ele pelos antepassados. Então, a partir do reinado de Dona Maria I, significaria que a dinastia Bragança, que era reinante de Portugal, foi a última dinastia de Portugal a acabasse. Só que foi feita uma jogada, para mim foi uma jogada de mestre, que eles tomaram uma decisão muito importante para manter o nome da dinastia. O que eles fizeram? Quando ficou claro que seria ela que assumiria o trono, isso porque o Dom José não teve nenhum filho, ele teve 4 filhas, o avô da Dona Maria fez uma jogada de mestre. Ele arrumou o casamento dela com o
tio, o filho mais novo dele, o irmão do Dom José, que era o Pedro. Não é o Pedro que veio pro Brasil, tá, gente? É o Pedro de Bragança. Ele se casaria então com a própria sobrinha, que é a Dona Maria. Eles tinham 10 anos de diferença e assim eles iriam manter o nome da dinastia Bragança. Só que por incrível que pareça, esse casamento deu muito certo, os dois se davam muito bem, os dois se adoravam, eles viviam bem. Então esse casamento foi útil para a política e também foi útil na vida emocional dessas duas pessoas. Só que esse marido, Pedro, ele veio a ser aclamado como Pedro III. Coisa que não seria certo, né? Já que a rainha era ela. Você tem casos que na Inglaterra, por exemplo, quando uma rainha assumia, o marido dela era tido como príncipe consorte, não como rei consorte. Só que em Portugal, eles decidiram colocá-lo como Pedro III, mas para uma visão estética mesmo, para mostrar que Portugal tinha rei e que eles não estavam atrás dos outros países por ter uma mulher governando. Só que ao mesmo tempo que eles colocaram o Pedro III como rei, eles tomaram as atitudes para ele nunca ser politicamente mais poderoso que a rainha. Eles tomaram as atitudes, então, de que ele nunca poderia se sentar à frente da rainha, ele nunca poderia assinar em cima do nome dela, e ele também sempre deveria se sentar à esquerda dela, nunca poderia segurar o cetro real, coisas para mostrar que quem mandava no país era ela e que ele só estava ali como um ajudante mesmo. Aqui nesse livro também a historiadora vai contar pra gente o que nos livros de história é conhecido como Era Pombal ou período pombilino, se não me engano, que foi o período que o Marquês de Pombal influenciou o rei Dom José I, pai da rainha Dona Maria. O que acontecia? O Dom José tinha extrema confiança nesse Marquês de Pombal, que agora me foge o nome dele, só que então esse Marquês de Pombal ele mandava em tudo. Era basicamente isso, ele conseguia influenciar o rei do modo que ele queria. Então ele mandava executar pessoas, exilar pessoas, demitir ministros, contratar ministros. Ele era o conselheiro do rei, que na verdade era ele que mandava no rei. Ele tentou, inclusive, organizar um golpe de estado para que, juntamente com Dom José, para que a coroa não passasse para a Dona Maria, e sim para o filho mais velho dela, que era o Dom José também, né? Ele também recebeu o nome de José. E, obviamente, esse príncipe aceitou, né? Ele mesmo ajudou a arquitetar o plano para a coroa passar para ele após a morte do rei. Só que felizmente esse plano deu errado e após a morte do Dom José, quem assume então é a Dona Maria. E a primeira atitude que ela vai tomar, assim que ela subir ao trono, é demitir esse Marquês de Pombal e mandar ele pra longe, né? Só que esse Marquês de Pombal, antes de eu finalizar aqui o assunto dele, ele fez uma atitude que marcou essa rainha pro resto da vida dela, que foi o chamado Massacre dos Távora. Os Távoras eram uma família de nobres muito importantes ali em Portugal, e eles estavam sendo reconhecidos como uma ameaça para o Marquês de Pombal, então foi organizado todo um golpe para incriminar essa família. O Dom José sofreu um atentado e a culpa desse atentado recaiu sobre a família Távora. Então todos eles foram presos, julgados e executados da pior forma possível. E aqui nesse livro você tem tudo narrado, gente. As únicas pessoas que sobreviveram foram as duas crianças mais novas, que eles foram mandados para conventos, só que o resto da família todos foram executados da pior forma possível. Alguns foram queimados na fogueira, outros tiveram o corpo queimado com ferros em brasa, outros foram esmagados com rodas de carroça, enfim, é a pior descrição aqui do que você pode imaginar. E esse acontecimento foi extremamente crucial para o fim da vida dessa rainha.
porque ela achava que mais pra frente, né, o Deus estaria castigando ela por causa desse massacre dos Távoras. Só que isso vai entrar então na parte da loucura da rainha. A Dona Maria sempre foi criada em um ambiente extremamente religioso, então a avó dela, que era Maria Ana da Áustria, criou ela em um ambiente muito religioso. É dito que aos 3 anos de idade ela já sabia rezar o terço e frequentava missas sozinha aos 4 anos. Então ela foi criada nesse ambiente religioso muito forte e qualquer coisa que se remetesse ao pecado ou algo que desagradasse a Deus incomodava essa rainha. Tanto que quando surgiu o escândalo, né, que o avô dela, que era o Dom João V, se envolveu com uma madre, né, uma freira, foi um escândalo geral e para ela foi algo extremamente destruidor, né? Abalou a relação que ela tinha do avô. E depois, quando aconteceu essa questão do massacre dos Távoras com o pai, foi ela que já não tinha uma relação muito boa com o pai, foi o final mesmo da relação que ela tinha com o pai. Ela passou a detestar a figura do rei, e não sem motivo, né? Mas ela passou a detestar a figura do rei, e ela achava que Deus estava castigando Portugal durante o reinado do Dom José I. Isso porque aconteceu um tsunami que varreu a cidade de Lisboa, várias pessoas morreram, e naquela época esses desastres naturais eram vistos como castigos divinos. Hoje em dia a gente sabe que são ações de placas tectônicas, né? Só que naquela época eram vistos como castigos divinos. Então, ficou claro que o Dom José estava desagradando a vontade de Deus e que Deus estava castigando Portugal. Então, após a morte dele, essa rainha teve em mente de que ela tinha que consertar os erros que o pai dela havia cometido em vida. Então ela devia reformar a cidade, ela devia se redimir por causa do massacre do Távora, e isso foi extremamente crucial mais para frente, quando ela começou a desenvolver os sintomas de depressão. O que acontecia é que naquela época não se tinha conhecimentos de doenças mentais que se tem hoje, né? Então, qualquer microsintoma de depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, tudo isso era considerado loucura. E loucura naquela época era considerada possessão demoníaca. Então essa rainha foi tida como possuída pelo demônio quando ela entrou em estágio de depressão. Esse estágio de depressão obviamente não veio à toa. Ela perdeu o marido, o filho e a filha. Ela também perdeu um tio e um sobrinho e a mãe em um curtíssimo período de tempo. Isso tudo obviamente abala com a mente do ser humano, né? Ela entrou em uma depressão profunda e ela foi tida como louca. Mais para frente, tentaram inclusive alguns tratamentos com camisa de força, enfim, mas isso só piorou o estado da rainha, e o que arranjaram a conclusão dela fazer é que ela tinha que se confessar diariamente, ir a missas, rezar todo dia. Isso foi crucial para a derrocada final dela, para se afundar ainda mais na depressão. Foi aí que eles decidiram afastar ela do cargo de rainha e colocar o único filho sobrevivente dela, que era o Dom João, como regente. Aí que entra o Dom João VI. O filho mais velho e herdeiro, que era o Dom José, ele morreu de varíola. Foi naquele período que estava um surto de varíola pela Europa. Se tinha o processo de variolação, que foi a coisa mais primitiva que se entendeu da vacina. Isso consistia em pegar uma pequena quantidade do vírus da varíola e introduzir na corrente sanguínea, que o seu próprio corpo produziria os anticorpos. Coisa que se entende de vacina hoje em dia, né? Só que naquela época isso foi visto como algo contra a vontade de Deus, e ela se recusou a vacinar os filhos, e ela acabou então perdendo o próprio filho para a varíola. A filha dela morreu em questões de um trabalho de parto mal sucedido, só sobrou o Dom João, que acabou atuando como regente. E não pensem que o povo se agradou disso, porque o povo se sentiu muito decepcionado também, porque eles tinham a ideia de que
ela era uma rainha querida, todo mundo gostava muito dela, então quando foi tido que ela estava enlouquecendo, eles pensaram que alguém estava envenenando a rainha, que tinha alguma coisa errada, porque em um dia ela estava lá com o povo rezando, ela tinha esse costume de se misturar com o povo para rezar, fazer procissões, e no outro dia ela estava sendo afastada por ser tida como louca. Isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. Mas então, gente, eu vou parar de comentar por aqui. Acho que eu já comentei bastante coisa. Obviamente, lendo a biografia você vai sair muito mais rico. Só que eu queria só fazer um parênteses aqui que eu gostei da biografia, mas não foi algo que me agradou completamente. Isso porque eu tenho duas queixas. A primeira é que a historiadora Mari Del Prior tá sempre fazendo a gente entender que Dona Maria não era louca. Só que ela reforça essa ideia a cada capítulo. Então, a todo momento, ela continua reforçando essa ideia de que a rainha não era louca, de que foi uma conspiração do golpe republicano, né? Essa ideia de loucura mesmo vai surgir durante o golpe republicano, que eles tentaram tiranizar a família real de todas as formas. Então, a rainha foi taxada como louca, só que ela vai, então, ficar reforçando isso toda a vida, uma coisa que você já entendeu, mas ela vai continuar reforçando. Eu acho que se não tivesse essa questão dela reforçar muito, a gente teria entendido muito mais, que é uma coisa que logo no primeiro momento você pega, né? Que ela não era louca, ela só estava por um período de depressão, coisa que qualquer um ficaria se tivesse na situação dela. Só que eu acho também que a biografia ela alterna em alguns momentos muito interessantes e outros nem tanto. Só que isso é uma opinião pessoal minha. Eu vejo que muitas pessoas adoraram esse livro de cabo a rabo, só que eu tive alguns capítulos eu gostei muito, outros eu não gostei tanto. Nós temos, por exemplo, um capítulo aqui que é destinado ao dia a dia da rainha e da família. Então, o que eles faziam no tempo livre, como ela reinava, né? Eu achei essa parte bem entediante, é um capítulo inteiro destinado a isso, é um capítulo interessante, mas eu achei um pouco entediante. O penúltimo e antepenúltimo capítulos vão tratar sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808, só que eu achei esses capítulos um pouco chatos porque eu já tinha lido sobre a vinda da família real, então não é algo que, assim, desmérito da autora por ter escrito algo chato. Não, foi porque eu já tinha lido sobre a vinda da família real, então acabei lendo de novo uma coisa que eu já sabia. Acabou enjoando um pouquinho, né? Mas a autora conseguiu tratar desses assuntos muito bem, levando total mérito para ela. Foi algo pessoal meu mesmo. E o último capítulo que eu achei bem interessante, que vai narrar pra gente então sobre a morte da rainha. Então vai do processo desde quando ela morreu até as preparações dela no Brasil, como ela foi enterrada no Brasil, o transporte do corpo para Portugal, o sepultamento em Portugal, a questão da sucessão, né? Que o filho dela não sucedeu ela imediatamente, porque se acreditava que o rei tinha que passar pelo purgatório e só quando ele chegasse no paraíso o filho poderia assumir com a graça de Deus. Eu achei essa parte muito interessante. Mas bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês já leram. Um abraço e até a próxima.